O nosso homenageado de hoje já foi tema do nosso Trilhas Literárias há mais ou menos uns 2 anos. Na época, falamos sobre sua carreira e sua biografia, mas hoje vamos focar em uma de suas facetas mais especiais, a literatura infanto-juvenil. Vamos dedicar o programa de hoje ao querido poeta Manuel Bandeira. Manuel Bandeira nasceu em 19 de outubro de 1886 no Recife, em Pernambuco, e seus versos ganharam o país desde seu primeiro livro, A Cinza das Horas, publicado em 1917. No poema Epígrafe, que abre essa obra, ele já registra as marcas que os primeiros anos de sua vida deixaram em sua memória. Ele diz assim, olha: sou bem nascido, menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Após um período de sua infância longe de sua terra natal, passando pelo Rio de Janeiro, Santos, São Paulo e novamente a capital fluminense, Bandeira retornaria ao Recife em 1892, cidade à qual dedicaria alguns de seus poemas tingidos pela presença afetiva de personagens dos tempos de criança na capital pernambucana. Não é à toa que o lirismo e a leveza de muitos dos poemas de Bandeira estejam ligados à sua infância, vivida à solta pelos recantos recifenses, soltando balões em época de São João e tomando banhos de rio e de mar. Mesmo convivendo desde os 18 anos com uma enfermidade que o acompanharia por toda a vida, uma tuberculose crônica, o poeta devotou sua vida à escrita, zombando à sua maneira do diagnóstico, que naquele tempo era visto como uma sentença de morte. Em seu relato autobiográfico Itinerário de Passárgada, confessou ter pensado sobre sua poesia a certa altura de sua existência. Sou poeta de circunstância e desabafos, ele disse. E talvez por saber transformar em versos tantas experiências e emoções vividas em seu cotidiano, o escritor conseguiu atingir como poucos os corações e mentes de uma ampla gama de leitores. Semana de Arte Moderna. Durante as atividades da Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em fevereiro de 1922, Bandeira teve seu poema Os Sapos lido pelo amigo e também poeta Ronald de Carvalho. Embora não tenha participado presencialmente do evento, Bandeira sempre esteve ligado ao modernismo. Ele participou da fase inicial do movimento por meio de publicações em revistas, como a Claxon e a de Antropofagia. Da capital paulista viria talvez aquela amizade que seria a mais impactante, com o escritor Mário de Andrade, com quem manteve uma intensa troca de cartas. As diversas facetas de Bandeira. Ao longo de sua vida, Bandeira enveredou por diversas frentes com igual brilhantismo. Ele escreveu crônicas para os principais jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife de sua época. Foi também professor de literatura do tradicional Colégio Dom Pedro II, no Rio. Só deixando o colégio para, em 1943, se tornar professor de literatura hispano-americana na Faculdade Nacional de Filosofia, também no Rio. Ele dedicou-se à organização de antologias de literatura, nas quais apresentou ao grande público leitor desde a obra de poetas coloniais até os de sua época. Nunca será demais lembrar que Bandeira destacou-se como exímio tradutor, tendo vertido para o português peças de atrás de grandes autores, como a de William Shakespeare. Bandeira também foi crítico de arte. Ele era um profundo conhecedor de pintura e também de escultura. Todas as atividades que o autor se propunha a fazer, ele realizava com total êxito, mas a escrita de poemas foi a tarefa que ele certamente executava com mais amor. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a morada principal do poeta pernambucano, cenário de sua vida inquieta, na companhia de amigos como Cândido Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Ribeiro Couto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e tantos outros escritores, intelectuais e artistas que compunham o fervilhante cenário cultural da cidade.
As ruas de Laranjeiras, Santa Teresa, Lapa e do bairro do Castelo compõem parte da atmosfera de muitos de seus versos. O poeta versejou com maestria e naturalidade os cantos da cidade que o acolheria, abrindo seus segredos ao leitor através de sua palavra sensível e apaixonada. Hoje, uma estátua do escritor é que compõe a paisagem no centro do Rio. Além do Rio, é inegável o papel que Petrópolis teve na vida do autor. Certa vez ele disse: "Sou natural do Recife, mas, na verdade, nasci para a vida consciente em Petrópolis, pois de Petrópolis datam as minhas mais velhas reminiscências. Procurei fixá-las no poema Infância. O que há de especial nessas lembranças? Não importa serem tão vagas, elas encerram para mim um conteúdo inesgotável de emoção." Foi na cidade imperial, inclusive, que ele teria descoberto a tuberculose, mais particularmente na fazenda Santo Antônio, em Itaipava, onde ele passava férias. Após o passeio a cavalo, Bandeira teria se sentido cansado e abatido. À noite, ele teria expelido sangue durante a tosse pela primeira vez. Vários de seus poemas foram escritos aqui em Petrópolis. Muitos deles estão presentes no livro O Ritmo Dissoluto. Manuel Bandeira para crianças. Ao longo de sua extensa obra poética, Bandeira concebeu muitos versos que foram lidos por crianças e jovens. Se ele de fato tinha a intenção de alcançar este público, é difícil saber. Um dos aspectos que acabaria fazendo com que suas linhas tocassem os pequenos é sua habilidade para criar um mundo repleto de magia, como em Céu. A criança olha para o céu azul. Levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão. Crê que o não alcança quando o tem na mão. O humor é outro traço que cativaria desde sempre as crianças. Bandeira aquece a alma infantil ao tingir situações corriqueiras com um colorido cômico todo especial, em versos como os do poema Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos e limpinhos, ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. A natureza ocupa lugar de destaque em muitos de seus versos. Plantas e bichos, com suas cores variadas e movimentos harmoniosos, entram e saem das criações do poeta. Muitas vezes, Bandeira recorria à sonoridade das palavras e à fala popular, algo muito comum entre os modernistas. Essa capacidade simples e doce de escrever encantava os pequenos, como no poema Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isto, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, boa fumaça. Corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Há muito ainda a ser explorado na obra poética de Bandeira, para aproximar o público infantil do universo da leitura. É nossa missão como professores e amantes da literatura fazer essa ponte entre a criança e o livro. Certamente os frutos serão mais tarde colhidos, por meio do plantio das sementes que lançamos hoje, no fértil terreno onde povoam os sonhos e a esperança. Esse mesmo, o belo e sagrado terreno chamado infância. Bom, eu vou aproveitar a inspiração de Bandeira e vou eu mesma escrever uns versos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse grande poeta. Semana que vem eu espero você para mais um Trilhas Literárias. Até lá!